Olá, vamos trabalhar agora o artigo 17 da Constituição, que corresponde ao capítulo 5 do título 2 da Constituição. Lembrando, o título 2 fala dos direitos e garantias fundamentais. Ele tem 5 capítulos. O capítulo 4 fala dos direitos políticos e o capítulo 5 fala dos partidos políticos. O capítulo 5 é o artigo 17, é um artigo só, e aí então eu trabalho o artigo 17 como se fosse uma continuidade dos direitos políticos. Então, a gente trabalha como se fosse um direitos políticos parte 3, porque a existência das regras sobre partidos políticos é uma consequência dos direitos políticos, da existência dos direitos políticos, tá? Então, vamos para a tela para a gente trabalhar essa aula. Esse artigo, é só o artigo 17, tá? Ele recebeu algumas emendas recentemente, a gente vai trabalhar essa atualização justamente por isso, né? Esse vídeo ele está bem atualizado, a hora que você está assistindo ele. Vamos lá, falar sobre os partidos políticos. Partido político é pessoa jurídica de direito privado, eu já deixei até a primeira anotação aqui. Então, partido político não é pessoa jurídica de direito público, tá? É de direito privado. Olha, partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, sendo conceituados como, abre aspas, organização de pessoas reunidas em torno de um mesmo programa político com a finalidade de assumir o poder e de mantê-lo, ou ao menos de influenciar na gestão da coisa pública através de críticas e oposições. Fecha aspas. Fecha aspas. No direito constitucional brasileiro, os partidos políticos gozam de relativa liberdade de organização partidária, sendo proibida a intervenção estatal. O artigo 17 da Constituição trata dos partidos políticos, cabendo a Lei 9096 de 95, que é conhecida como Lei dos Partidos, tá? E suas atualizações, o regramento mais aprofundado do assunto. Então, hoje, nessa aula, a gente não vai aprofundar o tema, porque o tema é aprofundado em direito eleitoral, a lei dos partidos, enfim, aqui é só a análise do artigo 17. Então, falamos sobre isso, e aí eu trago logo uma jurisprudência para vocês sobre a liberdade partidária, tá? Abre aspas, jurisprudência do Supremo, na ADI 5.311, tá? 2020, ministra Carmen Lúcia foi a relatora, abre aspas, pela Constituição da República se assegura livre criação, fusão e incorporação de partidos políticos, condicionadas aos princípios do sistema democrático representativo e do pluripartidarismo. São constitucionais as normas pelas quais se fortaleça o controle quantitativo e qualitativo dos partidos, sem afronta ao princípio da igualdade ou ingerência no funcionamento interno, ok? Aí aqui eu trago a lista dos direitos, né, dos dispositivos da Constituição falando sobre os partidos políticos, efetivamente seu artigo 17. A Constituição Federal, em seu artigo 17, estabelece regras mínimas para a atividade partidária. Vejamos. 1. Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil, ou seja, pessoa jurídica de direito privado, tá? Com registro em cartório de registro de pessoa jurídica. E após isso serão registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Isso cai muito em prova, tá? A aquisição da personalidade jurídica dos partidos políticos, ela não se dá com registro no TSE, ela se dá com registro da pessoa jurídica no cartório de registro de pessoa jurídica, conforme a lei civil. Depois disso, dela adquirir personalidade jurídica, é que ela vai ter o registro no TSE, artigo 17, parágrafo 2º da Constituição. Jurisprudência do Supremo. O procedimento de registro partidário, embora formalmente instaurado pelo órgão do Poder Judiciário, reveste-se de natureza materialmente administrativa. Destina-se a permitir ao TSE a verificação dos requisitos constitucionais e legais que, atendidos pelo partido político, legitimarão a outorga de plena capacidade jurídico-eleitoral à agremiação partidária interessada. A natureza jurídico-administrativa do procedimento de registro partidário impede que este se qualifique como causa para efeito de impugnação pela via recursal extraordinária da decisão nele proferida, tá? O que acontece? O TSE, ele é um órgão jurisdicional, sim, mas ele é um órgão administrativo. Então, muitas ações dele, muitas decisões do TSE, muitas iniciativas do TSE não são jurisdicionais, são administrativas. Uma delas é verificar, certo, se aquele partido político novo que está sendo registrado, né, atende aos requisitos constitucionais e legais
aos requisitos previstos na Constituição e na Lei dos Partidos. Isso é uma atuação administrativa do TSE, ok? Outros dispositivos da Constituição sobre os partidos políticos. Os partidos políticos devem respeitar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos da pessoa humana. Tá? O partido político não pode afrontar esses princípios, esses dispositivos constitucionais. Artigo 17, caput. Os partidos políticos devem ter caráter nacional, não pode ter caráter regional. Artigo 17, inciso 1. Os partidos políticos devem respeitar o funcionamento parlamentar. Artigo 17, inciso 4. Jurisprudência do Supremo. A determinação constitucional de caráter nacional dos partidos políticos objetiva impedir a proliferação de agremiações sem expressão política que podem atuar como legendas de aluguel, fraudando a representação base do regime democrático, ok? ADI 5.311, a mesma que a gente viu ainda há pouco, Carmen Lúcia, ministra, relatora, e a decisão é de 2020. Os partidos políticos, segundo o artigo 17, inciso 3, devem prestar contas à Justiça Eleitoral. Jurisprudência do Supremo, artigo 28, parágrafo 12, da Lei Federal 9504, que é a Lei das Eleições, 9504 de 97. Os princípios democrático e republicano repelem a manutenção de expedientes ocultos no que concerne ao funcionamento da máquina estatal em suas mais diversas facetas. É essencial o fortalecimento da democracia, que o seu financiamento seja feito em bases essencialmente republicanas e absolutamente transparentes. Prejudica-se o aprimoramento da democracia brasileira quando um dos aspectos do princípio democrático, a democracia representativa, se desenvolve em bases materiais encobertas por métodos obscuros de doação eleitoral. Sem as informações necessárias, entre elas, a identificação dos particulares que contribuíram originariamente para as legendas e para os candidatos, com a explicitação também destes, o processo de prestação de contas perde em efetividade, obstruindo o cumprimento pela Justiça Eleitoral da relevantíssima competência estabelecida no artigo 17, inciso 3 da Constituição. A ADI 5.394, 2018, a decisão, ministro Alexandre de Moraes foi o relator dessa ADI. Partidos, então, só para a gente voltar, os partidos políticos eles têm que prestar contas à Justiça Eleitoral, e prestar contas é identificar valores e doadores, tá bom? É o que diz a jurisprudência. Partidos políticos têm autonomia para estabelecer sua estrutura interna, sua organização, funcionamento, normas de disciplina e fidelidade partidárias. Artigo 17, parágrafo 1º, ok? Os partidos políticos têm liberdade para estabelecer suas coligações partidárias nas eleições majoritárias, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, conforme disciplinou o artigo 52, disciplinou a emenda 52 em 2006, sendo que a emenda 97 em 2017 vedou a formação de coligações partidárias nas eleições proporcionais, artigo 17, parágrafo 1º. Então, coligações partidárias, elas vão ocorrer nas eleições majoritárias. Eleição para... O que é a eleição majoritária? Eleição para os chefes do Poder Executivo, que é majoritário absoluto, exceto o prefeito... Porque, assim, a majoritária absoluta é presidente, governador e municípios com mais de 200 mil eleitores. Prefeito e municípios com mais de 200 mil eleitores. Prefeitos com até 200 mil eleitores e senadores é majoritário relativo. Então, onde é que a gente pode ter coligação? Nas eleições majoritárias, que foi essa que eu citei. Nas eleições proporcionais, que é deputado federal, estadual e vereador, a emenda 97 de 2017 vedou a formação de coligações partidárias para as eleições proporcionais, ok? Tudo isso está no artigo 17, parágrafo 1º. É constitucional a norma legal pela qual se impõe restrição temporal para fusão ou incorporação de partidos políticos. ADI 6.044, de 2021, a decisão. Para formar novos partidos por incorporação ou fusão, tem prazo temporal, gente, não pode ser em cima das eleições, e a legislação estabelece os prazos, ok? Pela Constituição da República, se assegura livre criação, fusão e incorporação
de partidos políticos, condicionados aos princípios do sistema democrático representativo e do pluripartidarismo. São constitucionais as normas pelas quais se fortalece o controle quantitativo e qualitativo dos partidos políticos, sem afronta ao princípio da igualdade e da ingerência no funcionamento interno. A gente já trouxe esse trecho, né, da ADI 5.311 em outro momento aqui dessa aula, mas eu quis deixá-la repetida aqui, tá bom? Outras regras ainda no artigo 17. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar, artigo 17, parágrafo 4º, tá? É proibido aos partidos políticos recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou subordinação a eles, artigo 17, inciso 2, ok? Segundo o artigo 17, parágrafo 3º, os partidos políticos somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, se alternativamente, 1. Obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Sem um ou outro, eles não vão ter acesso a recursos do fundo partidário e nem a rádio, acesso gratuito à rádio e à TV, ok? A emenda 97 de 2017, inovando o artigo 17, parágrafo 3º, inciso 1 e 2, criou barreiras rígidas para os partidos políticos terem acesso aos recursos do fundo partidário. A gente acabou de ver, certo? E ao fundo partidário é rádio e televisão. Contudo, ela abriu uma janela partidária constitucional para o candidato eleito pelo partido que não alcançou as novas exigências constitucionais. Vejamos, tá? Ele, por exemplo, o partido dele não alcançou as exigências mínimas para ter acesso ao fundo partidário e horário político gratuito na rádio e na TV. Ele foi eleito e ele quer mudar de partido. Então, a emenda 97 criou essa janela partidária. Aqui, olha, no artigo 17, parágrafo 5º. Ao eleito por partido político que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º, que a gente acabou de ler, deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, que atingiu o limite, a meta mínima, né? Não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição de recursos do fundo partidário de acesso gratuito ao rádio e à TV. Então, esse candidato que foi eleito, mas o partido dele não atingiu o mínimo para ter acesso à rádio, TV e ao recurso do fundo partidário, ele pode mudar de partido, mas ele não leva a votação dele para o novo partido para a contagem ali de mais recursos do fundo partidário ou de acesso à rádio e à televisão. É como se ele perdesse aquilo, mas ele não perde o mandato e tem liberdade de mudar de legenda, não é? A emenda 91 de 2016, que não se incorporou ao texto constitucional, também abriu uma janela partidária constitucional temporária, tá? Porque ela só valeu em 2016, já que só existiu no período de 30 dias após sua promulgação em 18 de fevereiro de 2016. Essa emenda 91, ela não está no texto constitucional, tá? Você só acha ela procurando ela isolado. E ela tem esse texto aqui, ó. Artigo 1º da emenda 91 de 2016. É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos 30 dias seguintes à promulgação desta emenda, que foi 18 de fevereiro de 2016. Sem prejuízo do mandato, sendo essa desfiliação considerada para fins de... Ela vai ser considerada nesse caso aqui, ó, para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão, ok? Então, 18 de fevereiro de 2016, conta 30 dias é a janela partidária nesse caso, tá? Vamos lá. Emenda 111 de 2021, tá? A emenda 111 de 2021 acrescentou o parágrafo 6º ao artigo 17. Vejamos. Artigo 17, parágrafo 6º. Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais, os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada em qualquer caso a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário
e de outros fundos públicos de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Essas emendas, elas tentam controlar esse muda-muda de partido, esse fluxo migratório que um candidato, que um político ganha num partido e depois muda, os partidos de aluguel, que a gente chama, tá? Então, há políticos que são do mesmo partido uma vida inteira ou grandes períodos. Há políticos que vivem pulando de galho em galho. E quando você elege um político que representa um partido, você está elegendo ali uma ideia. E aí, quando ele muda, certo? Ele meio que é infiel àquele eleitor que o escolheu. Então, essas emendas elas tentam disciplinar isso, tá? E disciplinar também essa mudança de partido para poder levar, certo? A demanda de acesso à rádio e à TV e recurso do fundo partidário para outro partido, tá bom? A emenda 117 de 2022, prometo que vai ser a última dessa aula, tá? Porque se tiver outra emenda, eu vou ter que atualizar essa aula de novo. Essa aula já foi atualizada algumas vezes. Se você olhar, por exemplo, eu até brinco que quando eu faço atualização só de uma aula, você vai ver que eu estou com cor de cabelo diferente, tamanho de cabelo diferente, porque eu vou atualizando as aulas que têm emenda. Então, esse assunto aqui, partidos políticos, eu tive que atualizar várias vezes, né? Então, a emenda 117 de 2022 acrescentou os parágrafos 7º e 8º ao artigo 17. Vejamos esses parágrafos. Parágrafo 7º. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Um mínimo de 5%. Pode ser mais? Pode ser mais, ok? E o parágrafo 8º diz que o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada às campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de, no mínimo, 30%, proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerada a autonomia e o interesse partidário. Então, além da aplicação do percentual mínimo do fundo partidário de 5% para promoção e difusão de política das mulheres, as mulheres deverão ter, no mínimo, 30% de acesso às rádios e TVs, né, ao programa de rádio e TV, distribuído proporcionalmente entre as candidatas, para não ser só para uma, não é? Só para a mais queridinha, com mais visibilidade. Isso é uma forma de aumentar a visibilidade das mulheres e a representatividade delas no poder, porque as mulheres são maioria da população, mas elas são muito, muito minoria na representatividade, tanto nos cargos eletivos do Executivo quanto do Legislativo. Ok? Aí a gente fecha a nossa aula sobre partidos políticos. A gente, com essa aula, fecha os capítulos dos direitos e garantias fundamentais, mas você pode clicar na próxima aula que tem assunto novo para você. Clica na próxima aula e aproveita e me segue nas minhas redes sociais. Eu te espero por lá. Clica aí.